Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite Goiás, boa noite Brasil, boa noite para você que esteja em qualquer lugar desse mundo, né? Que é unido cada vez mais pela internet. No programa de hoje, a gente vai falar mais uma vez sobre política, claro, porque tudo passa pela política, como eu costumo dizer. Até a água desse copinho aqui passa por uma ação política. Então você não pode deixar de se interessar pela política, se informar melhor em relação a ela, para que você depois, indo votar ou não, ainda assim você tem uma consciência política bastante aguçada, bastante real de tudo aquilo que acontece no nosso país e no mundo inteiro. Muito bem, no programa de hoje a gente vai repercutir um assunto que a gente já tratou no programa de ontem, que foi a caducidade de uma medida provisória que faria com que o governo federal aumentasse a sua arrecadação para fazer frente às necessidades e também, claro, aos gastos absolutamente descontrolados do governo federal. Muito bem, houve uma votação que derrotou essa pretensão de Lula e todo o seu governo, e a gente vai reproduzir no programa de hoje opiniões de como nós que estamos aqui em Goiás estamos enxergando essa questão. Eu apresento já os dois convidados. Mas vou pegar de uma fala, de uma frase que Ronaldo Caiado pronunciou a propósito dessa pretensão do governo federal de aumentar os impostos, que a gente usa no nosso card quando a gente divulga para você, telespectador, através da internet, através também das nossas redes sociais, das nossas linhas de transmissão. A gente usou a seguinte frase, que é para a gente motivar você, telespectador, a dar também a sua opinião. A opinião de Caiado foi a seguinte: Caiado, 2 pontos, aspas, mais impostos para a população? Aqui não, Lula. Foi a indignação de Ronaldo Caiado. Eu quero saber a sua indignação ou, ao contrário, a sua aprovação que poderia acontecer caso essa pretensão de Lula fosse aprovada lá no Congresso. Para discutir essa questão e outras também, nós temos aqui 2 convidados que representam, claro, opiniões contrárias, porque são de espectros contrários dentro da política. Eu começo apresentando ela, que vem agora pela segunda vez, esteve aqui dias atrás, se saiu muito bem, fez bem o contraponto, e a gente está trazendo mais uma vez ela que é contadora e sabe muito bem o que representa impostos, taxas, tributos, etc. Ana Flávia Rezende, que é também comentarista político. Tudo bem, Ana Flávia? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem, quem nos dá o suporte. É uma honra estar aqui com você mais uma vez, eu que te admiro tanto. Obrigado. E é isso, eu espero colaborar aí com o entendimento de quem está nos assistindo, que a gente consiga avançar nessa discussão. Ótimo, já ajudou, só mostrando para você, telespectador. Ana Flávia, para não ter dúvida, que é de esquerda. Sim, eu sou uma progressista, né, que se localiza, teoricamente, no espectro de esquerda. É claro que nós vivemos um país plural e a gente tem essa personalidade, ela é permeada por várias nuances. Em resumo, sou de esquerda. Sou de esquerda. Pronto. Nosso outro convidado, Jaime Vasconcelos, né? James não, é James, se escreve D-I-E-Y-M-E, você vai ver daqui a pouco nos caracteres. Jaime Vasconcelos, ele que é da área de comunicação, é vereador por Aparecida de Goiânia, e eu estou observando aqui, inclusive, o Bottom, né? Não precisa dizer mais nada. É do PL, ou seja, de direita. Tudo bem, Jaime? Boa noite. Primeira vez que vem aqui, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo Berengues. Boa noite a todos aqui da TV Brasil Central. Alegria estar aqui para debater todas as ideias, tudo que está acontecendo no Brasil e levar a verdade para você. Uma honra estar aqui. Tá bom. Parece que a gente vai ter, então, 2 verdades aqui, ou pelo menos 2 narrativas diferentes. Nosso programa só é o que é, graças a você, telespectador. E eu convido mais uma vez você a participar, a dar a sua opinião sobre assuntos, né, da atualidade, assuntos do dia mesmo. A gente vai falar, inclusive, repetir a saída do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Ele resolveu se aposentar 8 anos antes do que poderia aposentar. Ele resolveu o quê? Vai se afastar, vai fazer outras coisas. Daqui a pouco a gente tem uma fala dele também sobre isso. E as especulações também sobre quem virá a ser o substituto dele lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Nosso telefone para a sua participação, 98200-3223. 98200-3223.
por favor, coloque seu nome no início da mensagem e onde você mora para a gente poder identificá-lo, tá bom? Você pode assistir o programa também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a TV Alego, antigamente agora a TV Assembleia Legislativa. Você pode assistir o programa ao mesmo tempo pelas duas emissoras e tem reprises também. E você pode ver também o programa ao vivo pelo nosso canal, o canal da TV Brasil Central no YouTube, e lá você pode também já digitando a sua pergunta para os nossos convidados e a sua própria opinião também. Tá certo? O Boa Noite já está no ar. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, então, começa discutindo a questão de impostos, né? O governo federal, através de Lula e todos os seus ministros, toda a sua equipe, queria aumentar a arrecadação para poder fazer frente às suas despesas, muitas vezes excessivas. A Câmara dos Deputados, no entanto, impôs ontem uma derrota ao governo de Lula ao deixar perder a validade de uma medida provisória que aumentava os tributos e previa impulsionar a arrecadação. E a medida provisória tem, o nome já diz, provisória, ela tem um prazo de validade. E ontem venceu esse prazo e acabou por uma determinação da maioria lá dentro da Câmara dos Deputados, acabou sendo arquivada. O repórter Alex Atanásio esteve em Brasília, acompanhou e traz os detalhes. Foi uma derrota de 251 a 193 votos. Com o resultado, o governo federal vai deixar de arrecadar 17 bilhões de reais em 2026, com a medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. O governo até tentou, exonerando 3 ministros por algumas horas para votarem na MP. Celso Sabino, do Turismo, André Fufuca, dos Esportes e também Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos. Mas não adiantou. Pelo menos isso foi uma prova para saber, afinal de contas, agora, quem está ou não com o governo. Eu conversei com o deputado Kim Kataguiri, autor do pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações. Com isso, a MP caducou, mas ainda seria necessário que ela passasse no Senado. Eu fico feliz com essa derrota, porque significa não aumentar impostos para a população. Foi uma articulação também que eu tive a felicidade de apresentar o requerimento de retirada de pauta, construir maioria com os líderes para a gente conseguir aprovar esse requerimento e ainda tirar um escândalo que estava dentro da medida provisória, que era você regularizar bets ilegais, que o governo estava querendo facilitar, né, a operação de bets, que muitas vezes estavam ligadas ao crime organizado, só para poder arrecadar em cima delas. A direita disse que evitou mais uma taxação no Brasil. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, classificou como sabotagem a decisão dos partidos de centro em votarem contra o governo. Por parte do relator Zaratini, houve toda a paciência para construir um acordo de mérito. Mas o que ficou claro para a gente é que a discussão não é sobre o mérito, não é sobre o conteúdo. Aqui é uma vontade de tentar impor uma derrota política ao governo do presidente Lula, mas, na verdade, estão impondo uma derrota ao Brasil. Bem, pego esse gancho final da fala do deputado Lindenberg e começo pelo Jamie Vasconcelos, que veio pela primeira vez ao programa, me permita aqui, tá? Depois, como contadora também que a senhora vai ter também a oportunidade de explicar. Jamie Vasconcelos, vereador por Aparecida de Goiânia. Quem perde, afinal de contas, como disse Lindenberg, é o povo? Por quê? Ele está certo? Rapaz, está totalmente errado, Paulo Beres. O povo brasileiro não suporta mais pagar impostos. Hoje, se você nascer, para nascer você paga. Para você viver, andar nas ruas, você paga. Hoje, tudo o Brasil paga. Então, nós precisamos... Para morrer também, me permita acrescentar. Também. Então, tudo que você faz hoje, você paga. O brasileiro não suporta mais. O governo Lula, ele gasta mais do que arrecada. Hoje, há quase 3 trilhões de reais. Gasta mais de 4 trilhões. Não tem uma organização para que o povo brasileiro seja impulsionado, massacrado,
quem produz nesse país, a conta só fica para eles. E por que, então, se o povo é que está prejudicado, o povo é tido como... É prejudicado por impostos ou prejudicado pelo que aconteceu ontem lá na Câmara? Olha, pelos impostos, porque o que acontece? Mais tributo para um trabalhador que trabalha nós trabalhamos até o mês de julho, só para pagar imposto. No Brasil, agora nós vamos aumentar essa carga tributária para quem produz nesse país. O Valdenir Nunes dos Santos, telespectador lá de Rio Verde, Goiás, manda essa mensagem nesse sentido. O povo brasileiro está cheio de impostos e ainda querem criar mais. E ele finaliza: parabéns aos parlamentares que derrubaram essa medida provisória. Foi uma vitória para o povo brasileiro que não aguenta mais pagar impostos. Uma arrecadação agora está jogando para os parlamentares e arrecadar mais de quase 20 bilhões de reais. 17, né? Quase 17 bilhões, tinha alguns até quase 20 bilhões. Precisamos segurar e não... Nós precisamos tirar impostos, criar impostos. Numa situação que o Brasil está vivendo, simplesmente é um Estado para massacrar quem produz nesse país. Ana Flávia Rezende, que além de comentarista político, é contadora, entende de números, entende de impostos, ao ponto de dizer... que daqui a pouco a gente vai pôr o Lula também dizendo o que disse o Lindbergh, que o povo perdeu, o país perdeu. Afinal de contas, quem é que perdeu com isso e quem é que ganhou com isso? Paulo, veja bem, eu não concordo com esse aproveitamento político dessa pauta. Primeiro, eu não acredito que a forma correta de se discutir um aumento de imposto seja uma MP. Então, a retirada de pauta, nesse sentido, vai forçar o governo a apresentar um projeto de lei e isso ser amplamente discutido pelo Congresso, que é o poder legítimo para discutir aumento de imposto. Mas é interessante essa observação. Se me permite a interrupção, porque a senhora se apresenta como de esquerda, como petista também? Não. Não, mas de esquerda. De esquerda porque sou progressista. Tá, e a senhora não concorda com o argumento de esquerda. Lula é de esquerda, Lindbergh é de esquerda. É como eu te disse... Eu digo porque isso mostra a sua lisura. Isso, a minha lisura também. É como eu te disse no início, o Brasil é um país plural. Então, ao passo que eu sou progressista, eu trabalho e acredito muito em políticas sociais, acredito nos gastos do governo, inclusive com políticas sociais. Eu acho que ele foi eleito pelo povo e como pauta tem a política social e por isso é legítimo também os gastos, o aumento de gastos, e isso precisa ser coberto. Eu também sou contadora, estou muito próxima às empresas e defendo a liberdade econômica irrestrita. E eu acredito, principalmente, que o debate de promoção de justiça tributária, que é a pauta que o PT tanto levanta e tanto quer com essa MP, ela vai além do que o texto traz, o texto da MP traz. Aí você tem a questão, principalmente, do aumento do imposto de aplicação financeira, que é, só para quem está assistindo nos entender, é que as aplicações financeiras é quando você investe em ativos, no mercado de ativos. E antes, até 20 mil por mês, vendas de até 20 mil por mês de ativos não eram tributadas. Com a MP isso passa a ser tributado. Aí você tem o imposto sobre as bets, que é válido. Eu acredito que todo mundo quer tributar as bets, porque de fato é nocivo para a sociedade. Essa discussão já é ampla e é nocivo. Tem gente vendendo a casa própria de morar para apostar. Então, precisa mesmo alargar essa carga tributária. No entanto, eu acredito que uma justiça tributária real, ela precisa de uma discussão ainda mais ampla, onde se discuta imposto de herança, que no Brasil é o menor do mundo. Isso tem pesquisas, várias pesquisas que dizem isso, e tantos outros impostos, inclusive a reforma tributária que já está em vigor. Tá bem, você, telespectador, convidado a participar da sua opinião também, aparecendo aí na parte de baixo do vídeo, nosso WhatsApp, 98200-3223. E também já estou lendo mensagens de telespectadores como o Carlos, que diz que mora no setor Bom Jesus, aqui em Goiânia. Ele acha que o PT funciona com excesso de impostos e isso pode inibir o crescimento econômico, dificultar investimentos
investimentos e até desestimular a iniciativa privada. Então, diz o Carlos, o ideal é sempre ter um equilíbrio entre a arrecadação e o retorno que a população recebe. Pelo caminhar da carruagem, diz o Carlos, o PT vai afundar o Brasil, que já está virando uma nova Venezuela. Bem rapidamente, eu vou pedir aos senhores que a gente abrevie bastante as nossas participações, para abrir espaço para o telespectador também. A senhora é contadora. O Carlos está certo? Quer dizer, está tendo esse desequilíbrio apontado, inclusive pelo Jamie aqui. Não seria mais fácil o governo segurar o que gasta, ao invés de tirar do bolso cada vez mais do cidadão? Não tem como não concordar com o que o Carlos disse, no sentido de que os impostos, o aumento de impostos, de uma certa forma, ele estrangula o crescimento econômico. De fato, à medida que você aumenta IOF para os bancos, isso vai ser repassado, e no momento que você tira esse pessoal que está entrando para o mundo de aplicações financeiras, aumentando a carga tributária deles, você está diminuindo o crescimento econômico, porque isso gera ainda mais crescimento econômico. E também o excesso de gastos, sem dúvida, ele pesa, né, na questão do crescimento econômico, que impacta diretamente. Tá bem. O desafio é do governo, de fato. Tá bem, mas quem paga a conta é o povo. Com certeza. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo programa. Entendo que o governo federal quer doar algo, mas que alguém pague. Isso é totalmente fora. Parabéns à Câmara Federal, que não aceitou. É a opinião de telespectador, que não colocou o nome. Eu tenho que ir lá para pegar. Ô Marcão de Mozarlândia. Abraço para você, meu amigo. Fazer uma pausazinha bem rápida aqui nessa discussão, porque nós vamos até Minaçu. Conhece Minaçu? Já estive lá, bela cidade, né? O lago, Serra da Mesa, né? Aquela coisa maravilhosa toda. Minaçu está recebendo os deputados nesse final de semana. Quem conta pra gente é a repórter Mona Lisa Carneiro. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite também, vereador Jamie. Isso mesmo, Paulo, nós estamos aqui em Minaçu para a 23ª edição do programa Deputados Aqui, essa ação social da Assembleia Legislativa de Goiás, que já passou pelos 4 cantos do estado de Goiás. Ao meu lado, o diretor de participação popular da Assembleia, Elias Vaz, ele que comanda toda essa estrutura. Elias, conta pra gente como é que está a expectativa para essa edição dentro de um paraíso, né? Porque não dá para ver agora que está escuro, mas a gente está aqui numa ilha belíssima. Exatamente, eu acho que vai ser o evento mais bonito de todos, mas é isso, é a determinação do nosso presidente, deputado Bruno Peixoto, que leva a Assembleia para todos os cantos do estado de Goiás. Só para você ter uma ideia, na semana passada nós estávamos em Mineiros, na semana retrasada nós estávamos em Aragarças, para mostrar a dimensão geográfica e por onde anda os deputados de uma forma geral, tendo um contato direto com a população. Então, aqui são, na verdade, vários serviços que vão ser prestados, como nas outras edições. Já temos aqui o pessoal do SESC, que é um parceiro para trazer a questão do serviço oftalmológico. Tem o pessoal da Defensoria Pública, que já chegou também. Quer dizer, são vários serviços que vão ser prestados na área de saúde, audiência pública, onde as pessoas podem colocar para os deputados as várias reivindicações, sugestões. Ou seja, é um verdadeiro ato de cidadania, uma verdadeira festa da cidadania que nós vamos ter aqui em Minaçu nesse próximo sábado. É isso mesmo, Elias. E olha só, para toda a população que estiver nos acompanhando aí pelo Boa Noite Goiás, sábado vai ser a partir das 7 horas da manhã, tem que chegar cedo para conseguir atendimento, né? Exatamente, né? 7 horas a gente começa a distribuir as senhas, né? Há uma organização no sentido, até para a pessoa garantir que se ela tem a senha, ela vai ser atendida. Para evitar aquela situação dela ficar esperando o dia inteiro e às vezes a gente não ter a quantidade suficiente de atendimento para determinadas áreas. Então, é bom as pessoas chegarem um pouquinho mais cedo, chegar a partir das 7 a gente já abre o cadastro e a partir das 8 a gente tem a abertura oficial e o início dos atendimentos dos vários serviços que vão ser prestados aqui no Deputados Aqui em Minaçu. Então é isso, Paulo. Fica aí o convite para a população de Minaçu e de toda a região para vir participar dessa grande festa da cidadania aqui com a gente. Tá bem. Elias, parabéns, viu, meu amigo? Tá me ouvindo aí? Tô sim, Paulo. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Olha, eu vou te contar uma coisa. Para ter fôlego para andar esses 4 cantos, como disse a Mona Lisa, não é fácil, né? Você não se limita aí no dia do evento. Você vai antes, né? Bem antes, para preparar o terreno, para que quando os deputados, o presidente Bruno chegarem, esteja tudo pronto. Não é isso? Parabéns, Elias. Você está... Exatamente. De parabéns pela coordenação aí. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Pronto?
Tá bom, Mona Lisa, obrigado pela participação, obrigado, viu, Elias? Sucesso aí nesse evento, lá na cidade de Minasul. Obrigado, Mona Lisa, obrigado, Elias. É um negócio bonito. E esse projeto é muito, muito, muito interessante, porque leva a prestação de serviços, né, para a população, essa questão também da regularização fundiária, que é uma coisa importante, né? Muitas famílias, muitas pessoas recebendo, né, a escritura da sua casa, do seu lote, preferencialmente da casa, para poder dizer, agora a casa é minha, né? Quantas vezes a gente viu o presidente Bruno ouvindo isso das pessoas, né? Parabéns, presidente Bruno, pela condução desse projeto maravilhoso que está acontecendo nesse mês, durante todos os finais de semana. E assim serão nos próximos meses também. Vamos lá, vamos voltar então à nossa discussão aqui, agradecendo ao telespectador que já está mandando as mensagens. E para a gente entender melhor o que significa isso politicamente, nós temos aqui uma fala do presidente Lula. Ele deu essa fala, essa entrevista à Rádio Piatã, na Bahia, e disse que ficou triste com a derrubada dessa medida provisória e que o povo foi derrotado. Vamos ouvir o que ele próprio diz. Eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. Veja, nós estávamos propondo uma proposta de 12, de 18, foi negociado para as fintechs e as big techs pagar apenas 12%, ainda assim eles não quiseram e recusaram pagar. É engraçado porque o povo trabalhador paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%. Então, eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Derrotaram a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Foi isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Tá bem, a gente está vendo uma reedição daquele Nós contra Eles, né, inaugurado por Dilma, concorda? Dilma dizia, nós, não sei, eles, não sei o que, não sei o que. Isso virou a divisão que a gente presencia hoje no Brasil inteiro. E agora essa de ricos contra pobres. Vereador Jaime Vasconcelos, de Aparecida de Goiânia. Lula vai fazer colar essa também? Rico está contra o pobre? Paz, essa não vai colar nem aqui nem na China. O Lula já aumentou, nesse período que ele está no governo, impostos mais de 27 vezes. Em 3 anos só. Ele quer atacar quem produz nesse país, que são os ricos, os empresários. Se não existisse empresários que geram empregos, não existe trabalho. Nós precisamos fomentar, não aumentar impostos, mas gerar emprego, gerar renda. Sabe por quê, Paulo? O Lula hoje, ele está querendo aumentar os impostos para fomentar quem fica sem trabalhar. Olha, vai fomentar, aumentando lá, mais de no Bolsa Família, no gás do povo que inventaram agora. Então nós precisamos gerar emprego, gerar renda nesse país. O povo está cansado. Agora, ele quer penalizar quem produz, que é o empresário, quem gera emprego e renda, e penalizar de fato essas pessoas que geram emprego no Brasil para beneficiar uma pessoa para ficar parada e improdutiva. Hoje o maior programa social que existe desse país é o emprego. E quem dá o emprego é o empresário que está ali na luta e não pode taxar esse empresário também. O professor Márcio Manuel, que já participou 2 vezes do programa, esteve aqui essa semana passada, e na retrasada, aliás, ele mandou mensagem e eu gostaria que o senhor bem rapidamente dissesse, ele está com razão, porque ele critica a sua fala. Ele diz o seguinte, olha, essa história de pagar para nascer, viver, morrer, acontece desde o primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Do jeito que o vereador Jaime Vasconcelos disse, só tem impostos atualmente. A medida provisória era para cobrar impostos sobre bets, bancos e bilionários, e não para o pobre. Se o trabalhador já paga 27%, um bilionário não pode pagar 12%? Isso é justiça tributária, mas um tiro no pé da direita e do centrão. Não, eu sou favorável, professor Márcio Manuel, um abraço para o senhor. Sou favorável que não aumente imposto. Começa a trabalhar com o que você tem. O governo já bagunça quando ele gasta mais do que arrecada. Se ele estivesse trabalhando dentro do seu orçamento, ele não precisava sacrificar e cobrar mais impostos numa carga tributária do Brasil, que é uma das maiores do mundo. Então precisamos, eu sou em Aparecida de Goiânia, aumentou o imposto, eu estou fora. O que vai beneficiar o povo, eu vou votar. Agora, tentou aumentar imposto,
Eu sou totalmente desfavorável num país que quem é sacrificado é quem produz. Eu vou conversar com a Ana Flávia Rezende agora sobre uma curiosidade que eu tenho. Quando você fala que rico tem que pagar mais impostos do que pobres. Digamos, o rico, se o imposto for cobrado igual percentualmente para todo mundo, por exemplo, 10% sobre lucro, sobre rendimento, sobre seja lá o que for, 10% de 1 milhão dá quanto? Sabe fazer quanto melhor que eu? 100 mil. 100 mil, tá bom. E 10% de quem ganha 100 mil, dá quanto? 10 mil? Não sei, fiz Não é? rápido. Fiz rápido. Fez rápido? Tá bom. Mas o tal do 100 mil não é maior do que os 10 mil? Quer dizer, o que manda não é o percentual, que deveria mandar pelo menos, porque se você cobra 10% de quem ganha pouco, vai ser pouco também que você vai arrecadar. Mas se você cobrar 10% de quem ganha muito, não vai ser muito maior? Quer dizer, não estaria aí em si já essa justiça? Por que um percentual maior, diferenciado? Afinal de contas, o artigo 5º da Constituição não diz que somos todos iguais perante a lei? Na medida de suas desigualdades, né? Lá não está escrito isso. O princípio da isonomia diz que a lei é igual para todos, mas na medida de suas desigualdades. No entanto, eu acredito, Paulo, que talvez a discussão seja um pouco mais ampla do que só a alíquota, só o percentual em si. Nós temos que refletir ainda mais profundamente em relação à nossa carga tributária, que concordo com o que o Jamie disse, é uma das maiores do mundo, em relação a onde ela incide. À medida que você coloca imposto sobre o consumo, você está taxando o pobre. E aí você está desestimulando a produção. E desestimulando essas pessoas que produzem. Essa MP, ela até tenta colocar um pouco de carga tributária numa especulação financeira que possa vir por causa das aplicações financeiras, na questão do jogo, que é as bets. No entanto, a gente precisa aprofundar a discussão. O que o Brasil quer tributar? É o patrimônio? Porque, na minha opinião, o que deve ser tributado de verdade é o patrimônio parado. A riqueza, enquanto ela gira, ela está sendo empregada e ela está trabalhando em favor da sociedade, porque o dinheiro das aplicações financeiras, ele vai ser reinvestido pelas empresas, ele vai gerar emprego, que é sem dúvida nenhuma, eu concordo em gênero, número igual com o que o Jamie disse, que é o melhor programa social. No entanto, nós sabemos que o país, como ele está hoje, como ele precisa desse incentivo social, dos programas sociais. O que nós temos que discutir é o que nós vamos fazer para sair desse estágio de assistencialismo que esses programas sociais estão se tornando. Como a gente vai avançar? E aí eu te falo que é prejudicial a toda a polarização, inclusive essa do rico e do pobre, e eu procuro não estimular isso de forma nenhuma, é porque essa polarização, ela tira o debate do que importa, que é como a gente vai avançar, para ficar só em ataques pessoais. Mas o rico não quer pagar imposto, o pobre não quer pagar imposto. Então, no que eu puder colaborar com essa não polarização, eu vou fazer. Tá bom. É o caso de perguntar. Se o Lula estivesse aqui, eu perguntaria para ele, presidente, é mais fácil fechar a torneira, que o governo federal gasta e gasta muito, sem parcimônia, gasta exageradamente, sabe que precisa cortar, mas por conta da negociata em que se transformou o Congresso Nacional, acaba cedendo, né, para aprovar certas coisas. A gente viu que Lula liberou essa semana, foi essa semana que liberou não sei quantos bilhões, mais de 3 bilhões. 3 bilhões, né, em emendas, aquela coisa toda. Quer dizer, o governo está se vendendo e o Congresso está comprando, quer dizer, ao contrário. Mas há um toma lá da cá, compra todo mundo e isso passa batido. Né? É preciso que a população acorde para esse tipo de coisa. É o toma lá da cá. Mal disfarçada, na minha opinião, é uma reedição do Mensalão. Verdade. E agora ele já está fazendo uma jogada com o Congresso ali que diz que vai bloquear agora mais de 10 bilhões para CCA isso daí. É um jogo. Por isso que o nobre Gustavo Gai disse que as emendas é um câncer do Brasil. Pois é, o senhor falou agora há pouco, e eu tinha pedido inclusive para a Heloísa, nossa
produtora, brilhante produtora, Heloísa Caus, e ela levantou essa informação que ela buscou, por exemplo, no Poder 360 Graus, Poder 360, que é um jornal digital, eu leio muito todos os dias, e é muito melhor do que a média que a gente costuma ver de supostos grandes sites. Mas desde que o Lula voltou à presidência em 2023, o governo já elevou impostos de pelo menos 27 vezes, segundo esse levantamento, que abrange diversos setores, como a alíquota de importação, elevação de tributos, PIS, COFINS, IOF, mais taxas sobre petróleo e tantas outras coisas mais que a senhora conhece muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas antes eu quero fazer um registro aqui da fala também indignada do governador Ronaldo Caiado, que é do Partido União Brasil. Ele fez e faz oposição a essa vontade, né, de Lula aumentar os impostos. Ele também foi contra essa medida provisória que aumentaria esses impostos. Ontem ainda ele colocou nas redes sociais dele que, aspas, ao ajudar a derrotar a medida provisória 1303, o União Brasil evitou que a voracidade incontida dos assaltantes de aposentados pudesse agora assaltar mais uma vez os bolsos de quem produz e gera emprego no Brasil. Falando nesses assaltantes de aposentados a que se referiu o governador Ronaldo Caiado, a gente vai mudar um pouco de assunto, o que não significa que a gente volte a falar de impostos, mas para falar de uma ação que aconteceu hoje em vários estados pela Polícia Federal. E dessa vez o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap, cujo vice-presidente é o senhor José Ferreira da Silva, conhecido por Frei Chico, irmão do presidente Lula, é um dos alvos da nova fase da operação. Alvo não no sentido do que aconteceu hoje, mas ele está no olho do furacão, porque o sindicato dele está sendo investigado. Muito bem. Essa operação sem desconto da Polícia Federal apura descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. O alvo mesmo, na verdade, da operação é o presidente da entidade, Milton Batista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo. Não é? E ele, Milton, olha só que coincidência. Hoje, em que acontecia essa operação envolvendo esse sindicato, o Milton, que é o presidente do sindicato, conseguiu um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Flávio Dino, para ficar em silêncio durante a CPMI do INSS em Brasília. E o presidente dessa CPMI, senador Carlos Viana, que é do Partido Podemos de Minas Gerais, afirmou que a decisão é um grande movimento de blindagem de pessoas próximas ao governo Lula. Vamos ver o que ele diz. Eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. Pois é, e o senador Carlos Viana afirmou também, vamos já colocar na sequência, que diante do silêncio, né, do depoente, é urgente votar pela convocação de quem? Do vice-presidente, então, do sindicato, que é o Frei Chico, irmão de Lula. Vamos ver. Diante do silêncio que foi colocado hoje sobre a participação do senhor vice-presidente do sindicato em relação às ações do sindicato, pela quantidade de dinheiro que foi sacado na boca do caixa pelos membros do sindicato, pelo esquema que foi montado por conta do desvio do dinheiro que foi descontado indevidamente dos aposentados, eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas. A Dataprev, ela recusou o cadastramento,
mas pouco depois, poucos dias, os descontos voltaram a acontecer de uma forma milionária. Nós precisamos entender qual foi a influência política, quem deu essa ordem e, da agora para frente, nós precisamos chamar autoridades aqui novamente. Muito bem, eu vi os nossos convidados aqui. Começo pela Ana Flávia Rezende, contadora, comentarista política, progressista, não necessariamente do PT, não é, mas é esquerda. Está vendo o que, na opinião da senhora, em relação a isso tudo que a gente acabou de ver aqui agora? Quer dizer, Frei Chico, inclusive, deu declarações que foram bastante polêmicas até, que disse, olha, nervoso, né? Pode fiscalizar, pode ver o que quiser, eu deixo, pode ver. Quer dizer, como se a Polícia Federal precisasse de uma autorização do Frei Chico para poder fazer o trabalho dela. Mas, enfim, esse habeas corpus conseguido, né, pelo presidente do Sindinap, e agora a possibilidade do Frei Chico ser convocado também. É de se esperar que também ele consiga um habeas corpus para ficar em silêncio. Como é que a senhora vê isso? Com o coração também de progressista. Paulo, eu acho que essa pauta, ela alarga e ela avança qualquer posicionamento político. O que eu quero, enquanto cidadã do Brasil, é que seja investigado e que seja... Eu tenho parentes aos quais eu me dedico muito, que são aposentados, e eu não quero ver a aposentadoria deles roubada. Eu acho isso uma covardia. Então, independente do meu posicionamento político, eu destaco aqui, o que eu posso destacar enquanto atuante da administração pública é a atuação da CGU. Eu que sou da área de controle, sou contadora, atuo com administrações públicas, eu destaco o órgão CGU, né, que tem apurado com rigor junto com a Polícia Federal, e essas denúncias, elas acontecem há muito tempo, né? Já não é um caso que aconteceu esse ano. Esse crime é um crime, ele vem acontecendo há muitos anos. Então, enquanto cidadã, o que eu posso dizer e posso esperar do governo, e quero e vou cobrar isso, é que seja elucidado toda essa situação, que seja transparente, que seja prestado conta ao cidadão brasileiro, porque eu também contribuo com o INSS e quero um dia poder aposentar em paz. E não custa lembrar também que esse dinheiro todo que supostamente será devolvido, né, para quem foi prejudicado, esse dinheiro virá de onde? Dos cofres públicos. E vai ajudar a aumentar o roubo. E quem abastece os cofres públicos? Nós. Vai ser pago novamente. Quer dizer, nós estamos pagando os ladrões que roubaram de nós. Exatamente. Com o nosso dinheiro. Nós seremos roubados duas vezes, vereador? Eu acho que nesse país está normalizando o roubo. Porque quando se trata de falar de descontos indevidos, é muito bonito. Porque nós acabamos de falar, o Paulo acabou de, com muita sabedoria, falar sobre isso. Nós estamos normalizando um rombo, um dos maiores rombos da história do Brasil, mais de 6 bilhões, e agora a mídia está falando descontos indevidos. Agora, quero que você, daí da sua casa, analise. Será que o STF não tem 2 pesos, 2 medidas? Ele está querendo blindar o irmão do vice-presidente da República, que está envolvido no maior escândalo de corrupção do Brasil. Olha que absurdo, nós não podemos normalizar isso. Nós vimos agora o ministro Flávio Dino falando sobre isso, falando que vai blindar e deu o direito de silêncio para o Frei Chico, irmão do Lula. É um absurdo isso que está acontecendo no Brasil. Ele deu direito de silêncio para o presidente, Frei Chico é vice. Olha aí, é um absurdo isso, está dando ali, blindando uma roubalheira que aconteceu no INSS. Nós não podemos deixar isso impune. Nós precisamos lutar. Por isso, o governo quer taxar você, criar impostos para pagar o quê? Rombo bilionário e fazer e gastar mais do que arrecada. Tá bem, a senhora ouvia e parece que ficou querendo entrar na história. O que é que a senhora quer dizer? Não, só uma pequena correção em relação ao que o Jamie disse. É o vice-presidente do sindicato, irmão do presidente Lula. O vice-presidente Geraldo Alckmin não tem nada a ver com a história, ao que se sabe até então. Tá certo. Vamos lá. Telespectadores, Valteir da Vila Boa. Boa noite a todos, a toda a bancada. Medida provisória que a gente falou sobre ela agora há pouco, não votada, como é que é?
A medida provisória votada porque ano que vem tem eleição. Vamos ver se eu entendo aqui. Medida provisória, não votada agora. No ano que vem tem eleição, só que essa medida provisória teria que ser aprovada agora. A senhora, como contadora, tem mais informações. Sim, eles, na verdade, o que aconteceu foi um requerimento para retirada de pauta. No que retirou de pauta, ela caducou, né? A medida provisória, ela é 60 dias, prorrogável por mais 60, e aí depois ela pode ser discutida para ser ainda... É como ficou a CPMF, quem é mais antigo aí vai saber, vai lembrar. Que era provisória e virou definitiva. Exato. E aí isso vai se prorrogando. O que aconteceu é que se não votasse novamente, ela perderia o prazo. E aí o que aconteceu foi a retirada de pauta. Telespectador, deixa-me ver aqui, também não colocou o nome, deixa-me ver. Carlos de Itapaci, lá em Itapaci. DDD 61, até salvei aqui, né? Logo cedo, a primeira mensagem que eu recebi hoje foi desse telespectador, o Carlos, indignado com essa situação. E ele está indignado também com outra situação. E ele está achando que, cadê os políticos goianos, né, que não se manifestam em relação a esse caso, principalmente do INSS? Carlos, olha, eu vou pedir para a Heloísa, nossa produtora, nossa coordenadora, que está aqui para a gente levantar essa pauta, porque o programa agora só volta na próxima terça-feira. Vamos ver se até lá a gente consegue ouvir alguns deputados federais, principalmente, claro, sobre essa questão que está acontecendo no INSS. Por que eles não se manifestam? Né? Fala para ele acompanhar o deputado federal Gustavo Gayer, que lá vai ter tudo contra isso. Sobre o rombo do INSS, sobre esse imposto, essa medida provisória, que aí já está caducando em 120 dias, para ele acompanhar lá no Instagram do deputado federal e de outros também, né? Ismael Alexandrino, que se posicionou. Tem vários deputados federais que se posicionaram, sim. Sim, eu coloquei a pergunta dele, eu não afirmei também. Por isso que eu disse, vamos checar. O senhor já me ajudou falando de alguns que estão se manifestando. Até para fiscalizar, né, Paulo? Né, Jamie? Até para fiscalizar. O doutor Jamie, que é parlamentar, sabe a importância não só da participação do público nas redes sociais, como também para fiscalizar. Tem eleição ano que vem, tem que saber como se posiciona. E fiscalizar os fiscalizadores, como os senhores legislativos, né? Isso, a melhor forma, para isso. Os portais de transparência, isso é muito importante. Eduardo Furbino, telespectador, grande amigo, cadê você, menino? Ele diz o seguinte, um absurdo, né? A imprensa nacional não veicular o escândalo do irmão do Lula. Pense se fosse irmão do Bolsonaro. O Eduardo, Dudu, né? Deixa eu me dizer o seguinte, escândalo do irmão. Realmente a imprensa não está tratando isso como escândalo envolvendo o irmão do Lula, né? Está dizendo que ele não é investigado, não tem nada a ver. Tem um portal aí que quando é o primo do Nicolas, eles fazem um escarcel. Eu concordo com você. Mas o escândalo ainda não chegou, pelo menos oficialmente, até o irmão do presidente Lula. Não se sabe por quê, realmente. Pode ser que ele nem tenha nada a ver com isso. Mas vamos lá, a gente não pode... Oi? Vai ser pressionado agora se o presidente do sindicato resolver mesmo não falar... Aí vai ter que chamar o vice-presidente, então vamos acompanhar, óbvio, né? Atento aí. O que é óbvio, né? Claro. Eles têm que ser ouvidos. E ele manda um abraço para o senhor. Parabéns ao vereador Jamie pelo trabalho que está fazendo na Câmara de Aparecida. Dudu é um grande profissional da comunicação também, tem uma audiência enorme, grande profissional. Um abraço para você e para todos aí, principalmente para todos aí do PL. Em outra ocasião, eu quero trazer o senhor aqui para fazer, aliás, eu quero aproximar um pouco mais, porque Aparecida não está distante de Goiânia em nada, né? É uma ruazinha. Né? Mas a gente pouco ouve falar do que acontece em Aparecida, até por culpa nossa mesmo, da imprensa, que parece que a gente só enxerga a Câmara de Goiânia e a Assembleia Legislativa. Então, eu quero, uma hora, começar a desenvolver um trabalho nessa área. E um briefing muito rápido em Aparecida, o prefeito Leandro Vilela, sabe, eu não apoiei ele nas últimas eleições, mas está fazendo um trabalho, a gente tem que elogiar. Pegou uma prefeitura com 500 milhões, Paulo Berings, de rombo da gestão anterior. Já pagou mais de 300 milhões, só tem 177 milhões para pagar. É mesmo? Muito sério, né? E eu estou gostando disso. Ali eu sou independente, já falei para ele. Se colocar imposto eu não voto, mas quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar também. Claro, e eu fico feliz em ver isso, né? Porque significa que está trabalhando, né? Aliás, me ajude a trazer o prefeito aqui. Sim, claro, já vou comunicá-lo. Por uma entrevista aqui para ele poder falar isso, o prefeito Leandro. Vamos lá, Paulo. Williams, escreve assim, que nem o nome do senhor que é diferente, o dele também é Williams, do Jardim Novo Mundo. Fala para o vereador que o careca do INSS também teve direito de ficar calado.
Olha aí, mas é o povo. Eu estou feliz demais porque isso nos traz que a internet, as redes sociais ajudou isso a chegar a uma informação. Claro, pode levar para um lado ruim ou para um lado bom, mas o careca do INSS a gente tem que lembrar que blindou ele também. Então, a gente fica analisando. Se fosse do outro lado, seria dessa forma? O doutor Wilson Júnior aqui, meu amigo Paulo Berg, o vereador Jamie Vasconcelos tem feito um trabalho incrível em Aparecida e seria uma opção ímpar para Goiás como deputado estadual. Isso, muito obrigado aí pela honra, o reconhecimento de um trabalho sério, transparente e que tenha lado em defender a família aparecidense. Pois é, eu ia falar agora há pouco, a gente desviou o assunto. Eu quero falar mais sobre Aparecida, mas eu quero aproveitar essa presença sua para pelo menos uma coisinha ouvir do senhor. Esse trabalho, o senhor está há quanto tempo na Câmara? Agora, em janeiro. Entrou agora esse ano? 9 meses. 9 meses. Nesses 9 meses, o que é que o senhor fez de importante lá que o senhor pode dizer para todo telespectador que está vendo o senhor no estado inteiro? Olha, principalmente a minha principal pauta é defender nossos filhos nas escolas. Um projeto de lei em Aparecida para proibir o processo de mudança de sexo em crianças através do processo hormonal, que isso acontece pelo SUS. É um dos projetos em destaque. Outro projeto em destaque em Aparecida é proibição de qualquer tipo de material erótico dentro da sala de aula para nossas crianças. Outro projeto que destacou foi a proibição do banheiro unissex em Aparecida de Goiânia também. E o último que foi aprovado foi a utilização da Bíblia Sagrada como livro paradidático dentro da sala de aula e na biblioteca. Não é obrigado, vivemos num Brasil laico, mas o livro mais lido do mundo tem que estar disponível lá nas bibliotecas das escolas. O senhor é evangélico? Sou cristão protestante evangélico, lá da igreja Céu na Terra. Um abraço a todos que estão acompanhando. Tá bem, essa pauta é muito própria do PL, né? Própria do PL. Então, são projetos assim, além dos outros projetos. Não, mas só tem pautas nacionais, Paulo Beres. Tem um projeto lindo nosso, que onde não tiver asfalto em Aparecida, nós temos um projeto para isentar essas pessoas de pagar IPTU. Então, isso é um projeto que está em tramitação, é importante, porque se você não tem um benefício, para que, Ana, pagar o tributo? Muito bem, vivemos em um Brasil, como é que é aqui, telespectador? O Assunção, vamos lá. Vivemos em um Brasil, 3 pontinhos, que íngua, olha só, que íngua, Roma, que os cobradores de impostos saiam cobrando de cada um, e se não pagassem seriam mortos ou mutilados. Boa noite, meu Paulo, boa noite, Assunção. Eu acho que eu entendi. O que é que o senhor entendeu? Está falando que nós estamos vivendo... Que tinha os cobradores de impostos lá em Roma que eram terríveis, sabe? Que eram terríveis, e ele está fazendo uma comparação como no Brasil, que não está diferente disso, querendo aí taxar e tributar quem produz nesse país. O imposto, ele tem que existir, né? O Estado, ele só existe com o imposto. Nós aqui, eu acredito que vários que estão nos assistindo são servidores públicos e também não merece o Estado ser demonizado por conta do não pagamento de impostos. E a questão toda é que ele precisa estar sempre em aperfeiçoamento, precisa estar sempre em discussão. E é aí que eu ressalto a importância das casas legislativas, né? Quando eu digo que eu não concordo com o aumento de impostos por MP, é exatamente em relação a isso. Você tira a oportunidade da Casa Legislativa, que é o representante legítimo do povo. Eu estou aqui do lado de um vereador que vai poder falar ainda melhor disso, que você tira o poder dessa casa de discutir isso. Então, aquelas pessoas que estão lá, elas não estão lá à toa. Eu defendo irrestritamente a importância dos parlamentares. Então, eles precisam discutir, essa discussão precisa alcançar essas pessoas. Ana Flávia, as pessoas não ficam bravas por causa de imposto, não. Ficam bravas pelo imposto que elas pagam e que não retorna. Claro. Em forma de serviços, de atendimento às necessidades da população. E aí se aumenta o imposto de novo, sob o pretexto, né, de pagar as coisas, de querer fazer outras coisas em favor da população. Mas o que a gente vê, quando estouram esses escândalos no Brasil, é aquela vergonha, né, de mala cheia de dinheiro desviado, de Petrobras, de não sei o quê, de mensalão, de petrolão. As pessoas têm que ficar indignadas. Tem que ficar. Se não ficar indignada, é porque não está viva. Mas vamos lá. Telespectador, deixe-me ver aqui o nome, mais um. Tiago Tavares.
Parabéns pelo trabalho, vereador Jamie Vasconcelos, nosso futuro deputado estadual. Já foi lançado aqui, agora referendado. E também acho que Fred Rodrigues deveria vir à federal. Falando um pouquinho, bem rápido, de política, como é que os senhores do PL estão formatando as chapas, como é que estão trabalhando no sentido de disputar a próxima eleição? Como é que seria? Vai ter candidatura própria ao governo do Estado? Vai apoiar alguém? No caso, parece que se for apoiar, seria Caiado. Apoiaria quem? Como é que vocês estão construindo essa chapa? Olha, a construção de um partido, o maior partido do Brasil, aqui em Goiás, não é diferente, né? Elegeram 4 deputados federais, 3 deputados estaduais, agora está formatando, organizando para fazer uma chapa importante para deputado federal, uma chapa importante para deputado estadual e sim, o maior partido do Brasil tem que ter candidato na majoritária para a presidência da República, candidato ao governo de Goiás, né? E também senador da República. Teve o Gustavo Gayer, que agora ele conseguiu sustar o processo dele, aquele processo do Vanderlan entrou contra ele para caçar o mandato e prendê-lo. Ontem foi sustado lá na CCJ, esse processo não, o Gustavo será candidato ao Senado. Então, um partido gigante como o PL tem que ter candidato de presidente e até deputado estadual. O senhor concorda com isso? O senhor vem como candidato a deputado? Olha, o partido, é sua pretensão, pelo menos? O partido em Aparecida de Goiânia, uma cidade, tem 600 mil habitantes, 350 mil eleitores, fizeram um deputado. Agora a Anápolis tem 200 mil eleitores, fizeram 4. Uma parecida com a potência, polo industrial, agora o governo de Goiás, a Codego, Francisco Júnior, está investindo lá em um polo lá, industrial, mais de 130 milhões. Gigante Aparecida, precisa de representantes sim na Assembleia. Agora, se nosso grupo político entender isso, juntamente com o Fred, Gustavo Gayer, o senador Wilder Moraes, eu estou disponível e à disposição de representar a minha cidade de Aparecida lá na Assembleia Legislativa. Tá bem, abrir espaço para falar um pouco de obras também, que são vitais, né, para as pessoas. Hoje foi lançado pelo governador Ronaldo Caiado um programa chamado Rede Nascer. O objetivo é acompanhar mais de perto toda a gestação. Vamos ver. O lançamento do programa Rede Nascer em Goiás reuniu diversas autoridades. A iniciativa tem como objetivo fornecer atenção integral e humanizada à saúde de gestantes e filhos. Rede Nascer em Goiás é um compromisso moral realmente no valor que a dona Gracinha, nosso governador Ronaldo Caiado, dão para a vida. Esse compromisso com a vida ele começa desde a gestação, desde que o neném ainda está na barriga da mãe. E esse compromisso aí com as mães, com as gestantes, com um programa que traz o protagonismo para a mãe, para a gestante. O Estado tem trabalhado em todas as ações junto com os municípios. E agora é a vez das mamães, da maternidade. Exatamente o que o doutor Razível falou, é essa rede que consiste porque as mães estão nos municípios. A gente sabe que ela nasce, as crianças nascem nos municípios, mas nem por isso o Estado, pela essa responsabilidade ser do município, o Estado não ia virar as costas e ter um comportamento de inércia diante disso. Presente no evento, o governador Ronaldo Caiado destacou a criação do programa, que vai levar saúde materno-infantil aos 4 cantos do estado. O estado de Goiás hoje ele está muito bem equipado em relação a essas áreas e, como tal, nós precisamos diagnosticar com todo cuidado. Criança, para nós, é o nosso maior patrimônio. Então, nós temos que ter esse respeito com a vida, a luta por salvar uma criança. Esse é um princípio que mais me motiva salvar vidas e das vidas a criança que está ali depositando toda a esperança nas nossas mãos. Só em Goiás são registrados aproximadamente 94 mil nascimentos por ano. Nesta primeira fase de implantação, o programa deve atender 30% desse total, o que representa 28 mil gestantes e filhos. A meta do governo de Goiás é que a iniciativa alcance todos os municípios goianos. O secretário municipal de saúde de Rio Verde, Tiago Souza,
falou da importância da iniciativa. Essa Rede Nascer, ela vai possibilitar o acompanhamento mais de perto de todas as gestantes, de todo o pré-natal, das vacinas e da criança até os 2 anos de idade. Isso vai fortalecer não só os municípios sede, como Rio Verde e Goiás, mas todos os municípios da região sudoeste. Uma central telefônica através do número 155 já está em funcionamento desde setembro. O serviço conta com 150 madrinhas, que são mulheres treinadas e supervisionadas por profissionais de saúde. Um aplicativo também deve ser disponibilizado em novembro deste ano. Municípios com maiores vazios assistenciais receberão veículos que serão doados. Inicialmente, serão 65 carros que devem ser entregues a partir de novembro. Em Umas, no interior do estado, foi uma das cidades contempladas. Uma chave foi entregue simbolicamente nas mãos do prefeito Zé Essado. Inicialmente, esses carros vêm daquele recurso do Goiás do Crescimento, que é um recurso que os deputados detêm. A gente conversou com os deputados, sensibilizou os deputados e a gente está conseguindo inicialmente esses 65 carros para distribuir principalmente para aqueles locais de mais difícil acesso. Muito bem, né? É um programa que eu acho que ninguém, por mais que queira criticar, ninguém vai criticar um programa desse destinado às mães, às gestantes e às crianças, né? E as crianças têm tido uma atenção bastante grande por parte do governo do estado, de Ronaldo Caiado, de Dona Gracinha, com esse programa, com programas, por exemplo, pensando desde o nascimento até logo depois, quando algumas crianças, infelizmente, também elas, uns anjinhos, acabam tendo o tal do câncer, que é uma coisa terrível, terrível, terrível. Você vê criança com esse problema. Então, através do Hospital Cora, que foi inaugurado agora recentemente, já se presta essa assistência. E Dona Gracinha e Ronaldo Caiado agora com esse programa também, pensando na chegada dessas crianças. Paulo, eu acredito que a sociedade precisa discutir profundamente esse suporte às mães, porque nós nos deparamos, enquanto mulher, eu falo isso com muita segurança, com uma sociedade que abre espaço para as mulheres, apesar que a gente tem que estar sempre nessa militância. No entanto, não discute o tempo dessa mulher. E a mulher é, de fato, a guardiã da família, é quem está ali próxima ao filho. Ninguém cuida como a mãe. Então, todo programa que fortalece a maternidade, ele não é um programa de assistência à mulher, ele é um programa de assistência à família e a toda a sociedade. Então, isso precisa ser ampliado, precisa ser ainda mais discutido, e enquanto não houver essa sustentação às mães, nós não vamos crescer enquanto sociedade. Verdade. Parabéns. Obrigada. Tem essa sensibilidade, né, vereador, de entender a importância desses programas. Estamos chegando ao final, mas eu quero pedir para o pessoal, o Azaf, a nossa Heloísa, para pegar aquela falazinha do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu anunciei na abertura do programa. Barroso anunciou hoje que está deixando o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que ele disse. Por 12 anos e pouco mais de 3 meses, ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça, da Constituição e da democracia. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública às obrigações e às exigências do cargo. Muito bem, Barroso, em 15 segundinhos, vai fazer falta? Ou pelo menos as frases equivocadas que ele próprio reconheceu dias atrás, perdeu o mané, aquelas coisas todas numa mola, ele reconheceu dias atrás que ele errou. Vai fazer falta mais o Barroso ou o folclore que se transformou ele? Paulo, 12 anos que ficaram uma mancha em um ministro que teria que ser imparcial, mas com várias manchas. Perdeu o mané,
não amola. Nós derrotamos o bolsonarismo, negação de ter dito a frase polêmica, agora que ele disse e reconheceu o erro. Então, infelizmente, numa Suprema Corte, você que é juiz não pode ter lado. Infelizmente, essa mancha vai ficar em toda a sua história. Tchau, valeu. E nós não vamos sentir falta do senhor, viu, Barroso? Jaime Vasconcelos, aproveito para me despedir, agradecendo a sua presença, vereador por Aparecida de Goiânia. Virá mais vezes ao programa também. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Paulo Guedes. Paulo Guedes já. Paulo Guedes é do dinheiro, eu estou querendo dinheiro. Quero só comentar a respeito do legado do Cora. Doutor Ronaldo Caiado, como um médico, cuidar de gestantes faz toda a diferença, que é cuidar da base. Muito boa noite. Achei que você ia falar mais, por isso que eu falei rapidinho. É porque a hora vai embora e a gente tem que encerrar. Obrigado à senhora também. Ana Flávia Rezende, contadora, comentarista política. Brilhante, mais uma vez, sua participação. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo. Obrigada pela companhia, doutor Jaime. É sempre uma satisfação, uma honra para mim poder falar ao seu público. Tá bem, só uma última informação ainda sobre o Barroso. O pessoal ligado, aliados do presidente Lula, estão apontando o advogado-geral da União, Jorge Messias, como favorito para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso. E é a lei, pelo menos são as normas, Quem indica o ministro é o presidente da República. E o presidente agora é Lula, e juntando Lula e Dilma, já serão quantos ministros? 11, tiram 3 lá, 8. Mas vão indicar 8. Só para comentar rapidinho, Paulo, no lugar do ministro Barroso, eu faria a mesma coisa com tudo que está acontecendo em relação aos ministros do STF. Ele está vendo um companheiro dele de bancada ser praticamente açoitado internacionalmente e sofrer hostilizações. Se coloquem no lugar dele, eles que não são agentes políticos. O ministro Barroso tem PhD em Harvard, então com certeza vai ser muito mais paz na casa dele, ele se aposentar e prestar consultorias milionárias aí pelo Daria para a gente fazer um programa, só diz que eles não são agentes políticos, mas se portam como políticos. Vou deixar a pergunta no ar para a gente discutir em outra ocasião. Obrigado a você, grande abraço, tchau. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais